Bom, e para o verso da folha a gente vai fazer um desenho, a gente vai reposicionar a nossa linha de horizonte. Aqui agora eu vou jogar ela mais para cima. Então tá aqui a minha linha de horizonte, LH. Vou colocar em cima dela um ponto de fuga. Vou determinar aqui embaixo, ó, uma largura maior. E através desses pontos eu vou convergir uma linha para o meu ponto de fuga. Eu vou fazer aquela primeira casinha que a gente fez lá naquela outra folha, olha só. Então tá aqui. Vou determinar a profundidade que eu quero. Aí agora não tem nenhuma obrigação de ser quadrado ou não. E aí fiz aqui a base. Vou subir as minhas linhas de altura que eu quero para minha casinha. Então tudo na vertical aqui. Vou determinar qual é a altura que eu quero da minha casinha. Então tá aqui a vista frontal. Convergindo as linhas para o meu ponto de fuga. Aí é importante aquilo que eu falo de trabalhar o movimento, ó, mais alongado. E por fim eu fecho a minha área posterior lá atrás. E aí como é que a gente fez para construir o telhado? Pode traçar as diagonais, por exemplo, lá da face posterior, ó. Tá aqui as diagonais da face posterior para achar o centro. Da vista frontal também. E a partir do centro eu vou subir uma outra linha de altura. Então daqui é uma outra linha de altura também. E aí eu vou determinar qual é a inclinação que eu quero para o meu telhado. Uma inclinação mais baixa, mais alta. Determinei a altura. Vou para o ponto de fuga, onde cortou a altura lá atrás. Vou ligar com o que seria a laje da minha casinha. De um lado e do outro. Tudo fraquinho ainda, porque são só linha de construção. O que eu vou fazer agora nesse objeto? Eu vou fazer um recorte nessa minha área. Eu vou fazer um recuo nesse meu desenho. Então eu vou pegar em cima de uma das linhas de profundidade, ó, eu vou colocar um ponto mais distante e eu vou fazer um corte nessa minha base, ó, em função da largura, até no outro lado, como se eu estivesse fazendo um novo desenho. Ó. Subir a altura até na linha convergente, a altura no outro lado e vou fechar com uma linha de largura. Ó. Então eu fiz como se estivesse desenhando uma parede ali no meio. Ó. Um novo desenho. Se eu ligar esse centro com esse que está indo para o ponto de fuga lá, ó, eu tenho também aqui, ó, um meio, ó, da minha casa. Então, como se eu estivesse fazendo mais uma parede, uma divisória ali no meio. Então, eu peguei do caminho do centro até o centro de trás. Achei aqui, eu podia estar traçando as diagonais também. Então, eu tenho um recorte. Então, eu vou fazer um reforço aqui, ó, só para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho a área visível do meu telhado. Vou apagar essa linha que eu não gostei muito do efeito que ela ficou. E aí a parte lá de trás também, da área visível. Então, estou reforçando o que é a área visível da nossa casinha. O que está lá atrás, ó, eu vou trabalhar de maneira tracejada. Então, ó, a face posterior lá, o que eu não vejo, eu vou trabalhar de maneira tracejada, sempre partindo do traço a partir dos pontos, ó. É legal chegar no ponto com o traço. Então aqui está a parede lá do fundo. E essa parede que estava na frente, eu vou trazer para esse corte que eu fiz aqui agora. Então seria essa linha que está aqui, ó. Essa é a parte da minha casinha lá. O que eu vou fazer aqui na frente, ó? Eu vou pegar em função dessa minha linha de largura, eu vou colocar uma largura para um lado, vou trabalhar em função do ponto de fuga, e aí eu vou pegar essa medida, eu vou colocar na profundidade e vou reduzir quase que pela metade, ó, vou fazer um quadrado na base, usando essas linhas que eu já tinha como construção.
E daí o que eu vou fazer? Nesse cara aqui, ó, eu vou construir as diagonais, o centro, vou lá para o meu ponto de fuga, lá, ó, vou dividir na metade e vou colocar uma circunferência inscrita aqui, ó. Então essa é a construção que eu vou fazer de um lado e do outro, certo? Aqui, ó. E aí eu vou subir até as linhas lá de cima, eu vou construir como se fosse um pilar aqui na... Olha só, esse ponto está em cima da linha convergente, eu vou subir a linha de altura até bater onde? Em cima da linha convergente. Eu já tenho essa linha horizontal aqui, eu vou subir essa linha da base, olha lá, ó, na vertical, até bater aqui, ó. Eu tenho essa outra linha aqui? Não tenho, olha só. O que preciso fazer? Eu preciso daqui ir lá para o meu ponto de fuga para construir a linha de profundidade. Venho com a linha de largura a partir desse ponto aqui e vou ligar lá embaixo, ó. Então, na verdade, o que eu fiz foi criar um paralelepípedo a partir da base quadrada. E aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou traçar as diagonais para achar o centro. Vou lá para o meu ponto de fuga e volto. E aqui eu vou fazer uma linha de largura. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma circunferência inscrita aqui, bem fraquinha. E vou ligar com o meu caminho lá embaixo da base, ó, de um lado e do outro. E aí, se eu observar, ó, teve um arco aqui que eu tenho que alongar um pouco mais para concordar com a linha de altura. E aí eu vou reforçar o que é a área visível desse lado, ó. Então, até na altura do telhado. Isso aqui vai ficar desse jeito. Reforço o que é a área visível e vou tracejar o que faz parte do objeto, ó. As linhas de construção não precisa reforçar, ó. Então, eu vou tracejar aqui só o que faz parte do objeto. Essa parte de cima do meu pilar, ó, ele vai ficar por baixo do telhado, por isso que eu estou fazendo ele de maneira tracejada. Então, essa parte aqui é tracejada, a linha que vai até na casinha ali, ó, também vai ficar tracejado. E o que está lá atrás no chão, ó, aqui vai ficar visível, perdão. Então, aqui é a parte da casinha que é visível. Isso aqui é a parte do telhado, daquela parede que a gente recortou aqui, ó. Muito bem, já construímos um pilar. Vamos dar continuidade aqui na base da casinha, até lá atrás. Nessa parte aqui, até lá atrás. E aí falta a gente fazer um pilarzinho aqui no outro lado, né, para não ficar em balanço, para não acabar quebrando o nosso telhado. Então, da mesma maneira como a gente fez isso, o que eu vou fazer? Vou determinar uma largura, talvez coerente com essa daqui, pode ser maior, menor, né? O legal é que ele fique coerente. Vou vir lá do meu ponto de fuga, ó. Aí eu faço a linha mais próxima do meu objeto. Vou determinar a profundidade, se eu quiser eu posso trazer essa informação. Se ele estiver coerente, posso trazer do lado, ó. Aí eu tenho uma base quadrada. Se você quiser subir primeiro as linhas de altura pelo que está aqui na frente, ó, o que está na lateral, e aí depois a gente faz a junção, ó. Se você subir a linha de altura aqui, ó, onde gerou a intersecção da largura pela altura, se você perceber aqui, ó, é o que está indo lá para o ponto de fuga. Então aqui vou fazer o mesmo processo, ó, dentro desses 4 pontos que estão aqui e desses 4 pontos que estão na base. Vou traçar as diagonais, vou achar o centro, largura, profundidade pelo ponto de fuga lá, ó. Aí eu sei que a minha circunferência inscrita ela tem que estar aqui, ó, aproveitando o espaçamento. Lá em cima, o quadradinho já está mais fechado, ó, já é mais difícil de fazer. Onde é que estão os pontos, ó? Eu geralmente faço essas bolinhas que daí eu não me perco onde é que ela tem que passar a elipse, ó. Então tá mais ou menos aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Ligar a linha de altura
da base com o topo. Então não é diferente do que a gente fez anteriormente, né? Se a gente só está construindo 2 cilindros, porém, ao invés de fazer ele dentro de uma construção de uma área cúbica, a gente está fazendo dentro de um paralelepípedo. Então essa área aqui ela é visível, algumas partes, outras não. Então o que não é visível eu estou tracejando, ó. O que está por baixo do telhado eu estou tracejando. O que está aparente, ó, aí eu vou reforçar o que está do telhado para baixo. Então nessa perspectiva a gente não vê essa linha lá de trás, ó. E aí falta fazer o que? Reforçar o que seria a área da varanda da nossa casinha aqui, ó. Quem quiser nessas áreas aqui, se quiser ir enriquecendo o teu desenho, se quiser colocar mais alguns detalhes de porta, janela e tudo mais. Ah, quero fazer um degrau aqui na frente, ó. Baixa as linhas de altura. Define o tamanho do degrau que você quer, se quer maiorzão, ó. Joga lá para o ponto de fuga, ó, a partir desses pontos aqui, ó. E aí você vai ter a construção lá da parte de trás, ó. Largura, bateu na linha de altura, bateu na linha de altura. Se eu ligar esses 2 pontos, a tendência é ir para o ponto de fuga. Então foi aquele degrauzinho da casinha que a gente fez lá na prova de desenho de observação, ó, na 6ª semana. Então tá aqui a construção. Certo? Então basicamente seria fazer a casinha, fazer esse recorte aqui e fazer a construção dos 2 pilares, tá? Então a casa, o recorte e os 2 pilares, tá? Pilares vezes 2, de um lado, outro do outro. Então no verso, isso aqui, vou colocar aqui, ó, verso, sulfite A3, tá? Então, sem uso de régua, sem uso de esquadro, no mesmo processo como eu desenhei aqui, a mão livre, tá bom? Boa aula aí, pessoal, bons estudos. Qualquer dúvida, me encaminhe, envie mural interativo por e-mail para a gente conversar e discutindo e ver o que precisa estar sendo melhorado, o que está legal e tudo mais, tá bom?